Você já se perguntou por que alguém gastaria centenas de anos desenhando figuras gigantescas no chão, que eles mesmos jamais poderiam ver por completo? Imagine viver há 2000 anos, em um deserto escaldante no Peru, e dedicar a sua vida a criar sulcos na Terra, que só fazem sentido se forem observados de 1000 metros de altura. Bem-vindo ao maior enigma a céu aberto do planeta, as linhas de Nazca. São mais de 800 linhas retas, 300 figuras geométricas e 70 desenhos de animais e plantas que desafiam a lógica. Por que um povo antigo, que teoricamente não conhecia o voo, projetaria algo para um espectador que está no céu? Seriam mensagens para deuses? Ou será que o público desses desenhos era algo muito mais físico e tecnológico? O mistério começa com a escala. Estamos falando de figuras como o beija-flor, que tem 93 metros de comprimento, ou o Condor, que chega a 130 metros. Mas o que realmente tira o sono dos arqueólogos são as linhas retas. Algumas se estendem por mais de 10 quilômetros, atravessando colinas e vales sem desviar um único centímetro de sua trajetória. Como eles conseguiram manter uma precisão matemática tão perfeita sem o uso de GPS ou ferramentas de agrimensura modernas? Se você gosta de desbravar esses mistérios que a ciência oficial tenta explicar, mas não convence, já se inscreve aqui no canal do Vovô Xindó. O vovô está sempre de olho no que está escondido sob as areias do tempo para trazer a verdade até você. As linhas foram descobertas para o mundo moderno em 1927, quando aviões comerciais começaram a sobrevoar a região. Imagine o choque dos primeiros pilotos ao olharem para baixo e verem um macaco gigante com uma cauda em espiral olhando de volta para eles. No solo, você mal percebe os desenhos. Eles são apenas sulcos de 10 a 15 centímetros de profundidade, criados pela remoção das pedras escuras da superfície para revelar o solo mais claro por baixo. No entanto, o clima de Nazca é um dos mais secos da Terra e quase não venta, o que preservou esse quadro negro gigante por milênios. A pergunta que fica no ar é: para quem eles estavam pintando, se ninguém na época tinha asas? Paul Kosok, um dos primeiros pesquisadores sérios do local, percebeu algo fascinante durante o solstício de inverno de 1941. Ele notou que algumas das linhas apontavam exatamente para o lugar onde o sol se punha no horizonte naquele dia. Ele chamou Nazca de o maior livro de astronomia do mundo. A teoria é que as linhas funcionavam como um calendário solar e lunar, ajudando os antigos a prever as estações e o tempo das colheitas em um ambiente tão hostil. Mas, se era apenas um calendário, por que a necessidade de figuras de animais tão complexas? Me diga uma coisa: você acredita que esses desenhos representam constelações que ainda não identificamos? Ou eles têm um propósito mais prático? Comenta aqui embaixo pro vovô. A sua teoria é muito importante para nós. Maria Reich, a matemática alemã que dedicou 50 anos de sua vida a proteger Nazca, acreditava que os animais eram projeções de figuras celestiais. Ela usava uma vassoura para limpar as linhas e proteger o local, sendo chamada carinhosamente de a Dama das Linhas. Reich descobriu que os antigos usavam cordas e estacas para criar os desenhos em escala, mas a precisão ainda é inexplicável. Em uma de suas análises, ela encontrou evidências de que a unidade de medida usada era o pé de Nazca, algo muito similar às medidas usadas em outras civilizações antigas ao redor do globo. Isso nos faz pensar: existia um conhecimento matemático universal que foi perdido ao longo dos séculos. Agora, entramos em um território mais polêmico. Erich von Däniken, em seu famoso livro Eram os Deuses Astronautas, propôs que as imensas planícies e as montanhas de topo achatado em Nazca eram, na verdade, pistas de pouso para naves extraterrestres. Ele argumenta que o solo é extremamente compactado e que os desenhos funcionariam como sinalizadores para quem vinha do espaço. Embora a arqueologia tradicional rejeite essa ideia, é impossível ignorar a figura conhecida como o astronauta, um ser com mãos levantadas e o que parece ser um capacete de astronauta, esculpido em uma encosta. Seria apenas a imaginação moderna interpretando o passado? Ou nossos ancestrais realmente viram algo descendo dos céus? Outro detalhe perturbador são as montanhas cortadas. Existem planaltos em Nazca, onde o topo da montanha parece ter sido removido cirurgicamente para criar uma superfície perfeitamente plana. Não há sinais de entulho ou de como essa terra foi removida. O resultado são quilômetros de pistas que terminam abruptamente no abismo. Geólogos dizem que é erosão natural, mas a geometria é tão precisa que parece obra de engenharia pesada. Se você observar essas fotos de cima, a semelhança com aeroportos modernos é assustadora.
Por que o povo de Nazca teria tanto trabalho para nivelar montanhas se eles eram apenas agricultores rituais? Casos reais de descobertas estranhas na região também incluem as famosas múmias de Nazca. Nos últimos anos, surgiram corpos preservados com apenas 3 dedos e crânios alongados que geraram debates mundiais. Embora muitos aleguem ser fraudes, as análises de DNA em alguns espécimes apresentaram resultados inconclusivos ou que não batem com o genoma humano conhecido. Se esses seres existiram e viveram entre o povo de Nazca, talvez eles fossem os arquitetos aéreos que orientavam a criação das figuras. A conexão entre as linhas e esses seres de morfologia estranha é um dos tópicos mais quentes da arqueologia proibida atualmente. Alguns pesquisadores propõem uma teoria mais pragmática: as linhas de água. Nazca é um deserto e a água é o recurso mais valioso. Estudos com radares de solo mostraram que muitas das linhas retas seguem o curso de aquíferos subterrâneos. Os desenhos seriam, então, mapas gigantescos do sistema de canais subterrâneos, conhecidos como púquios, que ainda hoje funcionam e levam água para a região. As figuras de animais seriam totens sagrados para pedir que a água nunca secasse. Mas, novamente, voltamos ao mesmo dilema. Por que o mapa precisaria ser tão imenso que o usuário não pudesse lê-lo enquanto caminha sobre ele? A sofisticação do povo de Nazca ia além dos desenhos. Eles criaram cerâmicas coloridas e têxteis finos que mostram as mesmas figuras que vemos no chão. Isso prova que os desenhos não eram erros ou rabiscos, mas parte central de uma cultura rica e organizada. O fato de usarem cores vibrantes em sua arte, enquanto os desenhos no solo são monocromáticos, sugere que o quadro de Nazca era algo sagrado e imutável. Eles estavam operando em uma frequência de pensamento que unia a terra, o céu e as divindades de uma forma que a nossa mente moderna, focada no lucro e na funcionalidade, tem dificuldade em processar. Hoje, Nazca continua sendo um local de peregrinação para cientistas e entusiastas do mistério. Novas figuras estão sendo descobertas todos os anos, graças ao uso de drones e inteligência artificial, que conseguem detectar marcas quase invisíveis ao olho humano. Cada nova figura encontrada é uma peça a mais nesse quebra-cabeça que parece não ter fim. O deserto do Peru guarda a prova de que somos uma espécie capaz de realizar obras impossíveis por motivos que o tempo apagou. As linhas continuam lá, apontando para as estrelas e esperando que um dia sejamos capazes de entender a mensagem que foi escrita há 2000 anos nas areias da eternidade. E aí, meu caro? Se você gostou deste vídeo, não perca tempo e visite agora nossa playlist com os últimos vídeos do Vovô Xindó. Basta clicar no centro da tela que eu vou ficar muito feliz. Te espero lá!